Vamos agora começar o módulo 4 da sua frente 4 de matemática. Esse módulo ele fala de polígonos, no caso polígonos convexos. Então vamos lembrar o que é ser polígono. Polígono é uma figura plana formada por segmentos de reta. Então aqui, por exemplo, é um polígono. Um outro polígono é um polígono também. A diferença entre eles é que esse primeiro é chamado de polígono convexo. Por quê? Se eu pegar quaisquer dois pontos do polígono e fizer um segmento que os une, vai estar dentro do polígono. Então esse aqui é o convexo. Já esse é não convexo. Por quê? Se eu pegar dois pontos, acontece de sair fora, o segmento sai fora do polígono. Então esse é não convexo. Tudo que a gente falar na aula de hoje vale para os polígonos convexos só. São esses daqui de cima. Tá? Então tudo que a gente falar hoje, todas as expressões que a gente apresentar, valem só para os polígonos convexos. A gente tem algumas expressões para calcular algumas coisas do polígono. Por exemplo, eu posso calcular o número de diagonais do polígono. A expressão é essa, que também está na sua apostila. E em todas essas expressões, n sempre vai identificar o número de lados do polígono. Esse polígono aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ele é um pentágono. Uma coisa importante de perceber, todo polígono tem a mesma quantidade de lados que tem de vértices. Aqui são os vértices desse polígono. Também são 5. Nesse caso aqui. Tá? Quantidade de vértices, quantidade de lados do polígono é sempre igual. Número de diagonais, essa expressão. Soma dos ângulos internos. No polígono, eu tenho ângulos internos aqui. Se eu somar a medida de todos eles, o resultado é dado por essa expressão. Quantidade de lados menos 2, tudo isso multiplicado por 180 graus. Se o polígono for regular, e o que significa ser regular o polígono? Se ele é regular, significa que todos os lados têm a mesma medida. Então, é o caso de um triângulo equilátero, é o caso de um quadrado, e aí as outras figuras regulares. Pentágono regular, hexágono regular, todos os lados têm a mesma medida. Uma consequência disso é que todos os ângulos internos terão a mesma medida. Se a soma é dada por essa expressão, é só eu pegar o valor da soma dos ângulos internos, dividir pela quantidade de ângulos internos, que é igual à quantidade de vértices, que é igual à quantidade de lados. Eu descubro o valor de cada um dos ângulos internos do polígono convexo regular. A soma dos ângulos externos é o mais fácil de todos. Em qualquer polígono convexo, a soma dos ângulos externos é sempre 360. Não tem expressão, é sempre 360. No polígono convexo, se eu quiser calcular quanto dá os ângulos externos, então eu vou desenhar aqui os externos. Se eu fizer a soma dos externos, que são os azuis, a soma dá sempre 360. Se o polígono convexo for regular, ou seja, todos os lados mesma medida, todos esses ângulos externos azuis que eu desenhei terão a mesma medida, que vão ser a soma dividido pela quantidade de lados, que é a quantidade de vértices, que é a quantidade de ângulos externos. Vamos aplicar tudo isso no primeiro exercício. Ele fala o seguinte, acompanhe o enunciado na sua apostila. O polígono convexo em que o triplo do número de vértices é igual a um total de diagonais é o... e ele traz as alternativas. Então, o que ele está falando no enunciado?
o triplo do número de vértices, e eu lembro que quantidade de vértices é igual a quantidade de lados. Então eu escrevo 3 vezes n é igual o número de diagonais desse polígono. Até aqui, só escrevi em notação matemática o que o enunciado deu em português. Bom, mais d eu sei calcular pela expressão. Então, no lugar do número de diagonais, eu substituo pela expressão que me calcula o número de diagonais. E percebe agora que eu só tenho n de incógnita? Eu posso resolver. Vou passar o 2 multiplicando. Vou passar o 2 multiplicando. Vai dar 2 vezes 3, 6n. E aqui do lado direito, vou distribuir esse n. Vai dar n ao quadrado menos 3n. Vou jogar esse 6n para o lado de lá. Do lado à direita ficou n ao quadrado menos 3n. Esse 6n vai menos 6n. E não sobrou nada aqui à esquerda, então dá zero. Menos 3n menos 6n vai dar menos 9n. Então aqui eu estou com n ao quadrado menos 9n é zero. Posso colocar o n em evidência, porque ele aparece nos dois termos. E agora eu percebo que eu tenho um produto de duas coisas dando zero. A única forma disso acontecer é se a primeira for zero ou a segunda for zero. Da primeira sendo zero, eu vou descobrir que n é igual a zero. Ou a segunda é zero. Para n menos 9 igual a zero. Mas n menos 9 é igual a zero é a mesma coisa que falar que n é 9. Basta jogar o 9 somando à direita. Cheguei em duas soluções. N igual a 0, n igual a 9. Será que as duas são soluções do meu problema original? A gente tem que lembrar o que é o n no problema. Número de lados do polígono. Ora, posso ter um polígono que tem 0 lados? Polígono não existe. Então essa solução n é igual a 0, a gente fala que não convém, porque para o nosso problema ela não faz sentido, e eu fico com a solução n igual a 9. Polígono convexo de 9 lados é o eneágono, a alternativa A. Vamos agora para o exercício 2. O 2, ele fala o seguinte: um polígono regular com exatamente 35 diagonais tem quantos lados? Que é o que ele pergunta, que ele dá nas alternativas. Bom, então se ele falou que a quantidade de diagonais é 35, eu sei calcular a quantidade de diagonais, a expressão é essa. Então eu substituo a quantidade de diagonais pela expressão que calcula essas diagonais. O 2 eu posso passar multiplicando, e aqui eu já vou aproveitar para distribuir. N vezes n, n ao quadrado, n vezes menos 3, menos 3n, 2 vezes 35, 70. Traz o 70 à esquerda, n ao quadrado, menos 3n, menos 70 é zero. E eu cheguei numa equação de segundo grau, que eu posso usar Bhaskara para resolver. Para usar Bhaskara, lembra, preciso descobrir quem é A, quem é B, quem é C. O A é quem multiplica o termo ao quadrado, é 1. O B é quem multiplica o termo sem quadrado, menos 3. O C é aquele que não tem a incógnita, menos 70. Agora vou calcular o delta. Como que era a expressão mesmo? B² menos 4AC.
o delta vai ser b ao quadrado menos 3 ao quadrado menos 4 que multiplica A é 1, e C é menos 70. Então, meu delta vai dar menos 3 ao quadrado dá 9, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, vezes 70, 280. Então, meu delta, 289. Vou agora calcular o meu n. Aqui você normalmente escreveria x para achar o x1, x2. Mas percebe que a incógnita da minha expressão é n. Então, o que eu tenho que calcular aqui é o n. É menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre 2a. Então, meu n vai ser menos b, menos 3. Cuidado, tem dois sinais de menos aqui. Um da expressão e o outro do b. Mais ou menos raiz de 289 sobre 2 vezes a, que é 1. Deu um probleminha na gravação do vídeo, acabou o espaço do celular e ele parou de gravar no meio da resolução do exercício. Então eu vou continuar agora a partir desse ponto e aí depois eu edito para juntar esses vídeos todos e ficar tudo bonitinho aí no YouTube para vocês. Então continuando, o meu n vai ser menos 3, dá 3, e agora mais ou menos raiz de 289. Raiz de 289 é 17. No denominador, 2 vezes 1 costuma dar 2. Daqui agora eu vou ter duas soluções. N1, N2. Para uma eu vou usar o mais, para outra eu vou usar o menos. Para o N1 eu vou pegar o mais. 3 mais 17 sobre 2. Para o N2 vou pegar o menos. 3 menos 17 sobre 2. 3 com 17, 17, 18, 19, 20. 20 dividido por 2 dá 10. 3 menos 17 dá menos 14. Menos 14 dividido por 2 dá menos 7. E eu cheguei em duas soluções. N10, N menos 7. Será que as duas são soluções do meu problema? Vamos lembrar o que eu estou calculando aqui. O N. O N é o número de lados. Não posso ter um polígono com menos 7 lados. Então essa solução é a que não convém. E aí eu fico só com n igual a 10, é a quantidade de lados do polígono que satisfaz o enunciado. Alternativa C. Vamos agora para o exercício 3. Acompanhe o enunciado. A soma dos ângulos internos de um eneágono convexo é igual a... Bom, então ele quer a soma dos ângulos internos do eneágono. Se é eneágono, no fundo, ele está me falando que n, no meu problema, é 9. Como que eu calculo a soma dos ângulos internos? A expressão é essa aqui. Quantidade de lados menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos internos, então, vai ser 9 tira 2 vezes 180. 9 tira 2 costuma dar 7. E aí, a soma dos ângulos internos vai ser 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. Vai 5. 7 vezes 1, 7. 1260. Essa é a soma dos ângulos internos de um eneágono. Tem alternativa? E. Tranquilinha essa, né? Só para a gente aplicar a expressão. Exercício 4.
O exercício 4, ele fala o seguinte: o polígono regular, cujo ângulo interno mede o triplo do ângulo externo, é o... E as alternativas diferem somente pela quantidade de lados. Pentágono tem 5 lados, hexágono tem 6 lados, octógono tem 8 e assim sucessivamente. Então, no fundo, o que ele está falando? O polígono é regular. Como ele me disse que o polígono é regular, além dessas expressões, eu ainda tenho essas duas para usar. Quando o polígono é regular, eu posso calcular o ângulo interno e o ângulo externo. E ele está me falando justamente que o ângulo interno mede o triplo do externo. Então, o enunciado me disse que o AI é igual a 3 vezes AI. Mas quem é AI? AI é o SI sobre N. Então, é SI dividido por N é igual a 3 vezes o AE. Quem é o AE? SE sobre N. Os dois lados estão dividindo por N. Posso simplificar. Isso vai me sobrar SI. A expressão do SI é N menos 2 vezes 180. Isso tem que ser igual a 3 vezes o SE. Mas o SE é 360. Para facilitar a minha vida, posso dividir os dois lados da expressão por 180. Aqui dá 1 e aqui dá 2. Então eu vou ficar com N menos 2 à esquerda, é igual a 2 vezes 3, 6. Passo 2 à direita, somando, meu N vai ser 6 mais 2, que costuma dar 8. Polígono de 8 lados é o octógono, alternativa C. Vamos agora fazer o exercício 5 dessa aula. É um exercício da FUVEST. Ele fala o seguinte: dois ângulos internos de um polígono convexo medem 130 graus cada um, e os demais ângulos internos medem 128 graus cada um. E ele quer saber o número de lados do polígono. Então, no fundo, o exercício quer que eu descubra o N, número de lados do polígono. Como esse exercício é um pouco mais elaborado, vou fazer um desenho para ajudar a orientar o pensamento. Então, está aqui um polígono convexo. Como eu não sei a quantidade de lados, eu não vou fechar o polígono. Vou pôr 3 pontinhos aqui indicando que o polígono continua. Para quantos lados? Não sei. É o que eu quero descobrir. Agora, percebe uma coisa comigo. O polígono, o número de lados do polígono é o meu N. Para cada lado, você concorda que eu tenho um vértice? Ó, vamos ver aqui o quadrado. 1, 2, 3, 4 lados, 1, 2, 3, 4 vértices. Vamos ver o pentágono. 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Então, a quantidade de lados do polígono é igual ao número de vértices que o polígono tem. Agora, olha aqui comigo. Aqui é um vértice do polígono, aqui tem um ângulo interno. Aqui é um vértice do polígono, aqui tem um ângulo interno. Aqui é um vértice do polígono, aqui tem um ângulo interno. Aqui é outro ângulo interno. Vértice, ângulo interno. Vértice, ângulo interno. Cada vértice vai ter um ângulo interno. Então, o número de ângulos internos do polígono é igual ao número de vértices. Mas o número de vértices é o número de lados. No fundo, o que eu descobri? A quantidade de ângulos internos do polígono é a quantidade de lados, que no meu problema é N. Tá? Guarda isso, a gente vai usar daqui a pouco essa informação. O que eu sei agora? Ele me falou que desses ângulos internos todos, 2 medem 120, 2 medem 130. Então, vou colocar, esse aqui é 130, esse aqui é 130. Bom, e
lados ele falou que mede 128. Então aqui é 128, aqui é 128, aqui é 128, aqui 128 e deve ter mais um monte de 128 lá para baixo, que eu não desenhei porque eu não sei quantos são. Que eu sei? Se o polígono é convexo, eu tenho certeza que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Agora, nesse polígono, quanto que vai dar essa soma aqui, o SI? Olhando para o polígono, eu tenho 2 de 130 mais um monte de 128. Quantos são de 128? Bom, o total de ângulos internos, eu sei que é igual ao número de vértices, que é igual ao número de lados. Ou seja, originalmente são n ângulos internos. O número de lados é n. Só que 2 medem 130. Então tem que ter n menos 2 medindo 128 graus. Isso tudo tem que dar n menos 2 vezes 180. Por quê? Essa é a expressão que me calcula a soma dos ângulos internos em qualquer polígono convexo. Esse aqui é um polígono convexo. Então, só lembrando, tudo isso aqui à esquerda é a soma que eu tirei da figura, e o que está à direita é a expressão que me calcula a soma dos ângulos internos do polígono convexo. E agora é começar a resolver, né? 2 vezes 130 dá 260. Distribui aqui. Distribuindo, eu vou ficar com 128 vezes n menos 2 vezes 128. 2 vezes 8, 16. Vai 1, 5, 256. Isso é igual. Distribui aqui também. 180 vezes n menos 2 vezes 180, 360. Vou começar a juntar o que tem letra de um lado e o número do outro. Então eu vou jogar esse 128n para a direita e esse 360 para a esquerda. Poderia ter feito ao contrário, você poderia ter pego o 180n trazido para a esquerda e esse 260, esse 256 jogado para a direita. Tanto faz. Eu preferi fazer assim porque tem menos movimentação. Então, eu tenho 128, vai para a direita, então à direita eu vou ficar com 180n, 128 está somando, 128n está somando, vai subtraindo, menos 128n. Do lado esquerdo, 260 menos 256, já posso fazer a conta, vai dar 4. Esse menos 360 vai vir somando, mais 360. Do lado da esquerda, isso vai dar 364. 180 tira 128, dá 52. Vai dar 8 e 2, dá 10, vai 1, 5, 7, 1, 8, tá certo. E agora, para descobrir o n, é só passar o 52 dividindo, porque ele está multiplicando a minha incógnita. Então, meu n vai ser 364 dividido por 52. Isso aqui deve dar, vamos ver, vai dar 6 vezes 5, 7, 7, né? Porque 2 vezes 7, 14, vai 1, 7 vezes 5, 35, e 1 que foi 36, 7. Então, eu descobri que esse polígono do enunciado, que tem dois ângulos de 130 e o resto de 128, ele tem 7 lados, alternativa B de bola.